Tudo bom, gente? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Noah Harari. Quero falar para vocês um pouquinho da importância desse livro para nós entendermos os problemas sociais que nós estamos vivendo hoje. Então, eu gostaria que vocês ficassem até o final, assistissem até o final, para vocês conseguirem entender um pouquinho da carga teórica desse livro, da importância das informações que ele tem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários, tá? Que eu vou estar respondendo. Vamos lá. Quem é esse Yuval Noah Harari? Ele é um professor historiador, né? Ele tem doutorado em História Militar, Medieval, e ele também tem ele é especialista na macrohistória. E esse livro, ele é contado a partir da macrohistória. Ele não está especificando fala dos Sapiens, mas assim, a história dos Sapiens como um todo, né? O que eu acho interessante nesse livro também, ele coloca ele faz um cruzamento da macrohistória também com dados da biologia, né, dos Sapiens, né, e a partir daí ele vai contando a história e falando as características biológicas que favoreceram os Sapiens nesse desenvolvimento, nessa evolução. Ele fala também das três revoluções, né? Revolução cognitiva, revolução agrícola e revolução científica. A revolução científica, ela foi assim a mais, vamos dizer assim, uma das mais importantes, né? É o que a gente carrega, não que as outras não tenham sido, mas essa é a mais importante. Eu gosto bastante, né, da forma dele desdogmatizante de falar, né, e de trabalhar esse texto. Assim, não dá para eu falar todas as informações, né, mas assim, o primeiro capítulo, a primeira parte da Revolução Cognitiva, ele dá bastante detalhes, né, assim, bastante informações que, inclusive, para mim, que estudei história, né, sou formada, pós-graduada, eu não tinha algumas informações que foi passado nesse livro aqui, como os Sapiens da Ilha de Flores, né? Essas informações eu não conhecia, achei bem interessante. Eu não vou contar porque vocês vão ler. Mas assim, essa forma desdogmatizante que ele usa, né? Trabalhando a ordem social imaginária, trabalhando o imaginário, trabalhando como se formou a construção social e a realidade intersubjetiva, né? E na primeira parte que ele fala da lenda do Peugeot, né? Da empresa Peugeot. Ele fala, não existe a empresa Peugeot como um todo, ela é um imaginário, existe um lugar, existe pessoas que trabalham, que constroem carros, existem pessoas ali, né? Mas o que faz que aquele lugar seja conhecido como a empresa Peugeot? É o imaginário. Então, ele fala, a partir daí a gente consegue acreditar, o Homo sapiens consegue acreditar na religião, no Estado, né? Tendo esse imaginário, né? Consegue respeitar ou não leis, né? A partir desse imaginário que é construído no grupo. Eu acho interessante também que ele fala que a Revolução Agrícola foi a maior fraude, né, dos Sapiens. Por quê? Sempre é contada como sendo uma fase incrível, porque foi, né, dos Sapiens, e que foi para melhor. E ele diz que não foi tão para melhor assim, né? Porque quando os Homo sapiens caçavam e coletavam, eram nômades, eles não tinham que enfrentar tantos problemas como eles enfrentaram depois que eles começaram a ficar no mesmo lugar, deixaram de ser nômades e passaram a plantar e colher, porque aí começa todo mundo a acumular num local só, e essas pessoas elas acabam tendo que enfrentar doenças, superpopulação, porque as pessoas não vão sair dali, né? E eles não tinham métodos anticoncepcionais, né? Durante o período da Revolução Agrícola. E eles, consequentemente, acabam trabalhando mais, porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Isso aconteceu com os Sapiens no início, né? Como acontece hoje. Eu acho muito interessante essa parte e assim, se a gente for parar para pensar, hoje em dia a gente segue da mesma forma, né? Ele também fala que o que desenvolve, o que fez o Sapien
se desenvolver, se evoluir mais, cada vez mais socialmente e psicologicamente, entre outras coisas, é o dinheiro, né? Tudo, o Sapien faz tudo hoje, o humano, né? Ele faz tudo pelo dinheiro, tudo, ele evolui tecnologia, ele busca formas de se manter saudável, busca tudo, relações sociais e tudo mais, tudo em busca de dinheiro. Ele fala também do patriarcado, o momento em que começa a surgir, né, vamos dizer assim, o homem se sobressair em relação à mulher. É a partir do momento que ele começa a usar violência, né? Isso desde os sapiens, dos primeiros sapiens, como controlar a mulher, né? Então, ele acaba utilizando da violência e a partir daí é criado um imaginário de que o homem pode mandar na mulher, né? E isso aí vai decorrendo há muitos anos e até hoje, né? A gente vê que em muitas culturas, não vou falar que na nossa é assim, né? Não posso falar, mas tudo bem. Que em algumas culturas ainda o patriarcado é muito forte. Eu também achei muito interessante o projeto que ele fala do projeto Gilgamesh, tá bem mais pro final, assim. Não sei se vocês conhecem a história do Gilgamesh, né? Que os deuses ficam com raiva dele e dão um amigo para se vingar dele. Ele fica muito amigo dessa pessoa e os deuses matam o amigo dele e ele perde esse amigo. Ele fica muito triste porque ele descobre a morte. E Gilgamesh, ele passa a história toda, né, do livro, não desse, né, do livro da história do Gilgamesh, buscando a eternidade, tentando enganar a morte para que ele não morra. E ele usa esse projeto, ele fala, o Yuval Noah Harari, ele usa essa história do Gilgamesh para falar que hoje a população, né, o Sapien, ele busca a vida eterna, né? Ninguém quer morrer, ninguém quer ficar velho, ninguém quer não conseguir andar, ninguém quer ficar doente. Então, o investimento que é feito para que a gente possa ter essa vida eterna, né? Vamos dizer assim, quanto mais tempo vivo, quanto mais saúde, mais disposição. Eu achei bastante interessante. E nessa parte da Revolução Científica, ele fala bastante sobre a questão do capitalismo. Ele vai explicar a transição do capitalismo e tudo mais. E mais para o final, porque o livro é uma breve história dos Sapiens, ele vai falar sobre essa questão do consumo e do trabalho, da exploração, né? Eu até separei aqui uma parte, eu achei muito interessante, eu queria ler para vocês. Como em épocas anteriores, existe hoje uma divisão de trabalho entre a elite e as massas. Na Europa medieval, os aristocratas gastavam dinheiro despreocupadamente em luxos extravagantes, ao passo que os camponeses levavam uma vida frugal, cuidando de cada centavo. Hoje a situação se inverteu. Os ricos gerenciam seus ativos e investimentos com muito cuidado, enquanto os menos abastados se endividam comprando carros e televisores de que, na verdade, não necessitam. A ética capitalista e a comunista são dois lados da mesma moeda, uma combinação de dois mandamentos, o mandamento supremo dos ricos, que é invista, e o mandamento supremo do resto de nós, que é compre. Muito legal, eu super recomendo, né? E se a gente parar para pensar um pouquinho, tudo que ele fala aqui é o que a gente tem vivido, né, nos últimos tempos. E eu acho interessante fazer uma análise de tudo isso que a gente viveu e tudo isso que a gente está vivendo ainda, para que a gente evite que certas coisas, certos erros sejam cometidos, como, por exemplo, do racismo, né, que ele fala aqui, a questão da discriminação racial que vem de lá do momento do período escravagista e que a gente ainda carrega isso desnecessariamente, né? A questão da exploração de classes, né? Ele fala o quanto isso gerou transtorno e perdas, né? Não só de vidas, mas também perdas no capital em si, né? Até porque se você dá condição de compra
para a população mais pobre, você tem um mercado, alguém que compre de você. Então não adianta nada você tirar a condição financeira da população menos abastada, né, achando que você vai ficar mais rico, sendo que depois quem que vai comprar na sua empresa? Ninguém, porque as pessoas não vão ter dinheiro, né? Eu acho muito interessante. E a questão dessas crenças, né? Ele fala que o homem hoje ele se tornou Deus, né? E ele faz coloca uma frase que eu achei bem interessante, até anotei aqui. Existe algo mais perigoso do que deuses insatisfeitos e irresponsáveis que não sabem o que querem? Essa é uma pergunta para a gente refletir, né? Então fica aí, qualquer coisa vocês podem fazer pergunta e deixar nos comentários.